está feliz com Jesus aqui? Glória a Deus. Deus é bom. Estou muito feliz de estar aqui. É sempre uma alegria muito grande. Quando a pastora Eliúde, o pastor Davi nos convidam, eu fico bastante feliz. E nessa noite em especial, Deus nos deu uma palavra profética para o seu coração. E eu louvo a Deus por isso. Antes de ministrar a palavra de Deus, eu gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez, o convite, e gostaria de testemunhar a você que as cadeias continuam sendo um celeiro de almas, amém? Deus te abençoe pelas suas orações, pela sua intercessão, porque eu sei que você ora, eu sei que você intercede. Essa é uma igreja que nos adotou, é uma igreja que nos tem no joelho, e eu louvo a Deus por isso. Continuamos ganhando almas. Esse ano estamos terminando janeiro já com mais de 300 almas para o reino, e o nome do Senhor continua sendo glorificado. Aleluia. Vamos fazer um batismo agora em fevereiro no cárcere, na penitenciária de Piracicaba, e temos mais de 50 pessoas para batizar. Glória a Deus. Olha para alguém do seu lado e diga assim: isso vale um glória a Deus. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Eu vou dizer de novo: 50 pessoas descendo as águas no cárcere. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. Então Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus. Eu quero pregar uma palavra hoje, profética, profunda, e eu preciso que você esteja comigo. João capítulo 6, versículo 13, e somente o versículo 13. Quem tiver Bíblia, por favor, abra comigo. A Bíblia diz que um copo de água para o profeta tem galardão no céu. Você imagina um copo de água com gás, irmão? Meu Deus. É a entrada direto no céu. Aleluia. João capítulo 6, somente o versículo 13. Está escrito assim: e recolheram-nos e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Olha que interessante, lá está na NVI. A minha versão é Thompson, que é a Ferreira Revista Contemporânea. No telão temos NVI, alguém aí deve ter Revista Atualizada, Revista Fiel, alguém deve ter outras traduções. Note que em qualquer tradução está escrito 12 cestos. E note que em qualquer tradução está escrito dos 5 pães de cevada. Notou? O restante pode mudar, mas 12 cestos e dos 5 pães de cevada não muda em nenhuma. Olha para alguém do seu lado e diga assim: e isso está no original. Pronto, obrigado. Agora eu vou pregar. Essa é uma passagem bem famosa da Bíblia, onde Jesus Cristo multiplica os pães. A Bíblia vai dizer, na sua epígrafe, que aqui é a primeira multiplicação dos pães. Jesus está pregando, o lugar é retirado, é um deserto. Jesus vai para lá com os discípulos para tentar ficar um momento a sós, para tentar ficar um período afastado das multidões. Mas onde Jesus está não tem jeito. Uma multidão se reúne, Jesus prega, Jesus ensina e Jesus cura. E a Bíblia vai dizer que mesmo ele se retirando para o deserto, a multidão o acompanha. E quando ele chega lá, a multidão já está lá e ele ensina. E ele se compadece daquela multidão porque o dia já está se pondo. Um dos seus discípulos chega para ele e diz assim: mestre, despede o povo, porque já é tarde. O lugar é retirado. Se o senhor não despedir o povo agora, o sol vai se pôr. E aqui, de dia, é muito quente, mas de noite é muito frio. Então despede o povo para que eles não morram no caminho, porque aqui não tem onde comprar pão perto. Então, Senhor, se o Senhor não liberalizar agora, não vai dar tempo de chegar em casa, não vai dar tempo de chegar numa quitanda, não vai dar tempo de chegar numa hospedaria, não vai. E eles vão morrer pelo caminho. Então, Senhor, despede eles para que comprem pão, roupas, comam, durmam ou cheguem em casa. Despede o povo. Jesus, olhando para os discípulos, diz para eles: por que vocês estão tão preocupados assim? Dá vocês de comer a eles. O mais sensato dos discípulos olha para Jesus e fala assim: Senhor, mas nem se eu tivesse 200 denários,
O senhor já viu o tanto de gente que tem aí? São 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mais ou menos de 12 a 15.000 pessoas. Jesus, tu não está por dentro da contabilidade da igreja, né? Nós estamos no vermelho, Jesus. Não está entrando oferta, o dízimo está mais ou menos, o povo não está muito legal, o aluguel está para vencer. Jesus, nós não tem dinheiro no caixa. Não dá. O senhor precisa orar para Deus tocar no coração dos empresários, para os empresários nos abençoar, porque está meio estreito. Senhor, nós não temos dinheiro. O dinheiro não é suficiente para comprar pão para a multidão. Jesus olha e pergunta, o que vocês têm aí? Jesus, nós não tem nada. Tem um menino aí, eu não sei se você sabe, mas o judeu, nessa época bíblica, não tinha motocicleta, não tinha carro, não tinha quadriciclo de duna na areia. Uma vez eu fui para Natal, e lá em Natal é muito comum, muito famoso os passeios nas dunas. Aí você sobe naqueles jeep, naqueles quadriciclos, naqueles bug, e os caras saem cortando as areias, aqueles negócios. Não, lá não tinha isso não, irmão. Lá o povo que ia para a obra missionária ia na canela mesmo. O povo que ia seguir Jesus ia seguir de a pé mesmo. O máximo que tinha era jumentinho, cavalo, era o máximo. Não tinha meio de locomoção. Então, para seguir a Jesus, aquele povo seguia de barco, seguia a pé, seguia na canela, e era assim na ida e na volta. E o judeu, como era do costume dele isso, ele sabia que a caminhada poderia demorar alguns dias. Ele sabia que poderia ficar bastante tempo fora de casa. Então era comum alguns judeus, os mais espertos, os mais inteligentes, levarem provisões diárias. Porque eles diziam, se a caminhada for longa num lugar que não tem comida, eu tenho comida comigo. Água eu consigo em qualquer lugar, mas comida eu tenho comigo. Nem sempre o dinheiro é bom, porque talvez não tenha onde comprar, mas comida eu tenho comigo. Então, geralmente no alforge, eles tinham ali alguns pães, alguns peixinhos, algumas coisas, e eles tinham o que alimentar. Não é assim quando a mãe vai com criança para a igreja, a mãe não leva os pacotinhos de bolacha, não leva os clubes social, não leva as bisnaguinhas, não leva, né? Porque a criança não entende, deu hora da comida, ela está com fome, ponto final. Então, se o culto estende, a mãe sempre tem a provisão na bolsa para dar para o filho, não é assim? O judeu, nessa época, era mais ou menos assim. Isso que esse menino tinha era a provisão dele, a comida dele, para ele, a provisão diária somente dele. E a Bíblia vai dizer que os discípulos pedem, e ele dá de bom grado. E quando ele dá os 5 pães e 2 peixes para Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus olha para os discípulos e diz, assentem a multidão, dividam-os de 50 em 50, de 100 em 100, e Jesus agradece. Jesus dá glórias ao Pai pelo pão que tinha, pelo peixe que tinha, e a Bíblia diz que Jesus começa a multiplicá-los, a reparti-los, a dividi-los. E Jesus vai dividindo. E o versículo 11 vai dizer que Jesus dividia tanto pães como os peixes. Versículo 11 no final diz, e fez o mesmo com os peixes. E Jesus vai repartindo. E eu acho interessante, porque no versículo de número 11, estavam sentados e fez o mesmo com os peixes, quando estavam saciados. Jesus foi repartindo enquanto eles queriam. Porque enquanto eles não estavam saciados, Jesus não parou de repartir. Enquanto eles queriam, Jesus ia repartindo. Só que no versículo 13 me intriga o pensamento, e eu quero tecer uma mensagem aqui, porque no versículo 13, olha o que diz a Bíblia. Recolheram-nos e encheram 12 cestos. Beleza, 12 cestos não chama a minha atenção. Mas está escrito, de pedaços dos 5 pães. 12 cestos de pedaços dos 5 pães. Olha para alguém do seu lado e pergunta assim, e os peixes? Olha para mim aqui, mas ele não multiplicou peixe também? Mas o que está escrito? 12 cestos dos 5... Espera aí, mas não multiplicou peixe? Mas cadê o dos peixes? Por que só sobrou dos pão? Se você ler Mateus, dos 5 pães. Se você ler Lucas, dos 5 pães. 12 cestos. Se você ler a segunda multiplicação, ele vai dizer que sobraram cestos cheios de pães e peixes. A Bíblia, ela é detalhista. Note que em João capítulo 21, a partir do verso 7, quando Pedro vai pescar, não pega nada, os discípulos estão com ele, Jesus aparece na praia e diz, lance a rede à direita do barco e achareis. Ele joga, quando ele joga a rede está cheia. Quando ele sai, ele diz que ele tira 153 grandes peixes. A Bíblia é
detalhista. João está se esforçando para nos dizer que 12 cestos que sobraram foram dos 5 pães. Agora olhe para mim. Por que pão sobrou e peixe não? Aqui eu quero trazer uma mensagem profética para a sua vida. Um segundo detalhe que chama a minha atenção no versículo 13 é que a Bíblia faz questão de relatar que não eram 5 pães quaisquer. Não eram 5 pães de trigo. Eram 5 pães de... Você está entendendo? Irmão, eu não tenho nada contra. Mas eu conheço uma galera aí que começou o ano de 2019 assim, postando no Face, divulgando, pegando aqui as Bíblias novas e fazendo xizinho no final da Bíblia, dizendo, eu vou ler a Bíblia inteira esse ano. Aí pega aquele grupo de versículo, começa a ler e vai fazendo xizinho. Irmão, não tenho nada contra. Mas a Bíblia, essa Bíblia aqui, é o único livro que existe na face da terra que não foi escrito para se ler. Olha para alguém do seu lado e diz assim, entendeu? Essa Bíblia não é para você ler. Se você está lendo ela como um livro, você está perdendo o seu tempo. Se você está fazendo o cronograma de leitura para o ano, para você ler a Bíblia inteira no ano, não se assuste. Você vai chegar em dezembro, você até pode ter lido tudo, mas sua vida não mudou, continua a mesma, não aconteceu nada. Porque essa palavra não foi deixada para ser lida. Essa palavra foi deixada para ser meditada, examinada. A Bíblia é o único livro que não são palavras escritas, são palavras faladas. É a boca de Deus falando com quem lê e entende. Por isso, o Espírito Santo de Deus é quem traz a revelação da palavra. Irmão, não se assuste. Você pode fazer um cronograma e ler a Bíblia o ano todo, chegar no final do ano e se deparar com um irmão que só leu 2 livros da Bíblia esse ano. E você vai ver que a vida dele prosperou muito mais que a sua. Porque o irmão que não leu a Bíblia inteira, se preocupou em meditar, em ler um versículo, entender, extrair dele o que a Bíblia quer dizer, aprender e mudar a sua vida. Quem leu corrido a Bíblia inteira não se preocupou com isso. E a palavra de Deus só tem efeito quando você extrai dela a revelação do Espírito e quando você a coloca em prática. Por isso, um versículo pode dar uma mensagem inteira. Um versículo pode mudar a sua vida. Um versículo à luz do Espírito, a revelação do Espírito, pode mudar a sua família inteira. Desde que você entenda, extraia dela o conteúdo e aplique na sua vida. Por isso eu quero pregar um versículo. Olha para alguém do seu lado e diga assim, hoje você vai aprender um versículo. Olhe para mim aqui, preste atenção. Todas as vezes que a Bíblia Sagrada faz referência peixes, todas as vezes que a Bíblia faz referência a peixes, a Bíblia está se referindo à provisão financeira. Todas as vezes, todas. Pregador, me dá exemplos, vou te dar. Lucas 5, Jesus encontra Pedro, Tiago e João na beira da praia lavando as redes, sim ou não? Eles pescaram a noite toda e não pegaram? O semblante é de frustração. Por quê? Porque vivem da pesca. Eles têm uma empresa de pescaria, pescaram a noite toda, trabalharam a noite toda e não pegaram nada. Se eles vivem da pesca, pescaram e não pegaram, eles não têm? É óbvio. Vivo da pesca, pego o peixe, vendo, tenho dinheiro para pagar a conta. Fui pescar, não peguei nada, não vendi. Se não vendi, não tenho dinheiro. Se não tenho dinheiro, não pago conta. A matemática é simples. Todas as vezes que a Bíblia fala de pesca, a Bíblia está se referindo a provisões financeiras. Jesus pega o barco emprestado, prega, vai com eles para o alto mar, pronto, joga a rede, tem um monte de peixe. Pronto, agora está todo mundo feliz, vai pagar a conta, vai vender, vai ter sustento para a família, porque peixe simboliza provisão financeira, provisões da parte de Deus. Você se lembra que certa feita, os publicanos chegam para Jesus e dizem, mestre, os romanos estão nos cobrando para pegar o imposto do Senhor, porque o Senhor é de maioridade e o Senhor não está isento, o Senhor também tem que pagar impostos. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, tu ainda tem aquela varinha de bambu com linha 0,15, aquele anzol enferrujado, sem fisga? Tenho, senhor. Pega ele e vai para o mar. Senhor, mas eu não posso ir com a rede que é mais rápido? Não, vai com o anzol mesmo. Tu vai jogar o anzol na água, tu vai pegar um peixe. Quando tu pegar esse peixe, tu vai abrir a boca dele e dentro da boca vai ter uma moeda. Tu vai pegar essa moeda e vai pagar o imposto por ti e por mim também. Mas a moeda estava onde? Porque peixe simboliza provisão
financeira? Sempre. Está entendendo? Sempre. Note que o que sobrou não foram peixes. Note que o que sobrou foram pães. Está começando a entender para onde eu vou entrar? Vamos lá que eu vou pregar. Pregador, peixe eu já entendi. E o pão? Pão, na Bíblia Sagrada, simboliza o próprio Cristo. Jesus Cristo, batendo no peito, lá no mesmo capítulo 6 de João, ele vai dizer, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Isso é o que nós fazemos aqui. Não lemos 1 Coríntios 11 a partir do 23? Pois vos entreguei o que também recebi. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomando o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo. Não é isso? Não fazemos toda a ceia em memória dele. Não oramos para que aquele corpo represente, para que aquele pão represente o corpo dele. Em sinal, em símbolo. Não foi ele mesmo que disse, porque aquele que não comer da minha carne não tem parte comigo. Não foi ele que disse isso. Bom, o pão simboliza Jesus. E Jesus, pregador, quem é? Quem simboliza? João capítulo 1. João vai escrever dizendo que no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nada do que se fez, se não fosse por ele, não teria sido feito. Vamos lá, o que é verbo, pregador? Verbo é o que dá conjunção a uma frase. Sem conjugação verbal, a frase não é frase, sim ou não? Tente falar uma frase sem verbo. Você não vai conseguir. Porque não tem como. São só palavras soltas. Está aqui pastor Eliud, que pode nos ajudar muito melhor com isso. Sem conjugação verbal, a frase não é frase. E a Bíblia está dizendo que Jesus é o verbo de Deus. Se Jesus é o verbo, eu posso associar Jesus como sendo a própria palavra que sai da boca de Deus. O que faz muito sentido o que João vai dizer no verso 14 do capítulo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. João disse que tudo que se fez por ele, por intermédio dele, sem ele nada do que se fez teria sido feito. O que me dá uma excelente interpretação de Gênesis capítulo 1. Todas as coisas foram criadas através da palavra de Deus. João está dizendo que foi tudo pela palavra, e Jesus é a palavra. Sem Jesus nada se faria, tudo se fez por ele, porque Jesus é a palavra que sai da boca de Deus. Lá no Antigo Testamento Deus fala, Jesus executa, porque ele é o verbo, ele é a palavra. Bom, pão simboliza Jesus e Jesus simboliza a palavra. Vamos lá, pão simboliza está começando a entender onde eu vou chegar? Vamos lá, vou pregar, presta atenção. Jesus está diante de uma situação agora. 15 mil pessoas com fome, ele tem 5 pães, 2 peixes. Começa a multiplicar para todo mundo come, sobram 12 cestos de pães. Vamos lá. Vou te explicar o porquê sobrou 12 cestos de pães, depois te explico o porquê da cevada e concluo a mensagem profética para a sua vida nesse ano de 2019. Preste atenção. João está se esforçando de uma forma terrível para nos ensinar no seu evangelho espiritual o que está acontecendo nessa multiplicação. Vamos lá. Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes para 15 mil pessoas e não sobra nada. Pelo menos é o que João relata, de peixes. Por que, pregador? Porque Jesus está se esforçando para nos ensinar que enquanto o nosso foco for as coisas materiais, enquanto o nosso foco for só a provisão financeira, enquanto o nosso foco for só os peixes, enquanto o nosso objetivo for somente sobrar peixes, o máximo que nós vamos conseguir é para comer e pagar as contas e não sobra nada. Você está entendendo? Você vai chegar no final do mês, vai olhar e falar assim, não deu para nada. Aí você vai olhar e fala assim, mas eu dizimei, mas eu ofertei. Mês que vem não vai dar para dizimar não deu para pagar as contas. Porque o seu foco é somente peixe. Está entendendo? Enquanto o seu... Vou no profundo. Quem teve um 2018 ricamente próspero aqui? Farto que saiu pelas janelas. 90% foi igual eu. Não foi tão farto. Foi de bastante luta, foi de bastante prova. 90%, 10% teve, glória. Mas 90% não. Sabe por quê? Porque 2018 foi um ano que nós não tivemos foco. 2018 foi um ano que começou, onde a maioria das igrejas começaram com o ano da colheita.
Terminou dezembro não colhendo nada. Eu preguei no mês de janeiro do ano passado inteiro, em 300 mil igrejas, o ano da colheita, o ano da colheita, o ano da colheita, o ano da colheita. Preguei em dezembro um monte de igreja também, tudo frustrada. Porque sonharam com catedrais e terminaram com escombros. Sonharam com grandes palácios e não saíram de simples casebres. Porque 2018 foi um ano difícil. 2018 foi um ano que não teve foco. Foi um ano que se esperou muito e não se colheu muito. 2018 foi difícil. Sabe por que Deus me deu essa palavra para 2019? E nós estamos em um sábado profético, no mês de janeiro, e eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Porque 2019 vai ser um ano de foco. E você já vai entender onde eu vou chegar. Deus está norteando a nossa direção, norteando o nosso foco, para que a gente chegue em dezembro, olhe para trás e diga: Jesus, o que é isso? Eu esperava 10, estou colhendo 35. Eu esperava 20, estou colhendo 150. Jesus, o que é isso? Que multiplicação é essa que eu não estou entendendo? Jesus está nos ensinando no livro de João: para de focar nos peixes. Enquanto você focar no peixe, não vai sobrar, porque a multiplicação de Deus não é baseada nos peixes. A multiplicação de Deus é baseada no pão. Que isso, pregador? 2019 não é foco de provisão financeira. 2019 é foco da palavra de Deus. 2019 é foco do pão. 2019 é o ano de nós nos aplicarmos à palavra. Por quê, pregador? Porque se você focar no peixe, o máximo que você vai conseguir é passar a régua no final do mês. Mas se você focar no pão, você vai chegar no final do mês e vai olhar e dizer: meu Deus, sobrou, esse mês dá para guardar para o mês que vem, dá para adiantar as contas, dá para abençoar mais a igreja, dá para abençoar a obra missionária, dá para chegar para o pastor e dizer: pastor, esse mês aqui eu quero abençoar a igreja dessa forma. Você vai olhar e vai dizer: meu Deus, eu pensei que era 10 e tem 15. Você vai olhar para trás, tem uma causa na justiça que você já tinha esquecido, e essa causa vai ser liberada, você vai ganhar. Vão bater na sua porta e vão dizer: chegou, esse é o ano de você receber. Aí você vai dizer: mas eu não estava preocupado com o peixe, eu só estava preocupado com o pão. E o pão começou a sobrar. Você está entendendo? Você está entendendo o mistério de um versículo? Se você focar na palavra, você não vai ter tempo para perder com as preocupações da falta do peixe. Alguém poderia dizer: mas são 5 pães e só 2 peixes. O pão até vai dar, mas o peixe não. Jesus está dizendo: mas eu não estou focado no peixe, eu estou focado no pão. E o pão sobra. Olha para mim aqui. O segundo mistério que chama a minha atenção desse versículo é que não eram pães de trigo, eram pães de cevada. Sabe por que não eram pães de trigo, eram pães de cevada? E Deus é tão perfeito que Deus faz isso propositalmente para nós aprendermos. Sabe por que eram pães de cevada? O judeu tem por prática alimentar, o principal alimento dele é o pão. O judeu tem isso. A Bíblia está repleta disso. Em que Deus manda o povo fazer pão. Você se lembra dos milagres que os profetas fizeram? Você se lembra que certa feita Eliseu fez multiplicar azeite da botija, porque o azeite ia ser usado para fazer pão, para fazer bolo. Você se lembra certa feita da farinha que não acabou da panela, não se lembra? Você se lembra certa feita do milagre que havia morte na panela, não se lembra? O que o profeta joga na panela para transformar a morte em vida? Ele joga um pouco de farinha de trigo, e Deus faz um milagre e aquela morte vira vida. E assim, a Bíblia está repleta de situações como essa, em que o pão e o bolo feito das farinhas são o principal alimento dos judeus. A Bíblia diz que Elias agora sobe para Sarepta. Quando ele sobe para Sarepta, entra a viúva de Sarepta, está indo para casa com gravetos para fazer o último bolo para ela e para o filho e morrer. Elias vai dizer: faz primeiro para mim, depois você faz para você. Porque assim diz o Senhor: o azeite não cessa da botija e a farinha não acaba da panela. E ele fica 2 anos e meio lá. 2 anos e meio comendo pão de azeite e farinha na casa da viúva, porque pão era o principal alimento do judeu. Vamos lá, Deus é justo. Trigo é nojento, trigo é terrível. O trem difícil de cultivar é trigo. Por quê? Trigo não nasce o ano inteiro, trigo só nasce no verão. O trigo tem a raiz fraca, por isso ele não nasce no inverno.
só nasce no verão. O cara que planta trigo, planta muito trigo no verão para não plantar nada no inverno, porque ele sabe que no inverno não vai vingar. Então ele planta muito no verão, quando chega o inverno ele está com o celeiro cheio. Então ele passa o inverno com o celeiro e no próximo verão ele vai plantar novamente. Está entendendo? É mais ou menos assim. Pregador, o trigo é sazonal. Sim, o trigo é de época, só verão, raiz fraca. E tem um outro problema. O fato dele ser sazonal e ter a raiz fraca, isso faz com que o trigo tenha algumas doce. Ele é mais gostoso, é mais docinho, é melhor para manusear, é puro. Só que o trigo também produz uma substância. O trigo é o único grão, o único cereal que produz essa substância que é capaz de alimentar o joio. O joio é uma praga, uma peste terrível, que qualquer grão que ela aglutina, ela mata, menos o trigo. Porque o trigo tem a substância que alimenta o joio. Então o joio, meu irmão, é terrível. A raiz é fraca, não nasce em qualquer época, é na época específica. Não nasce em qualquer solo, é no solo específico. E quando ele nasce, o joio aglutina e cresce junto. Está entendendo? É difícil. Por isso, o trigo é caro. O trigo não está em qualquer casa, está só na alta. Está só na nobreza, está só nos palácios. Mas como Deus é um Deus justo, que cuida de todos, e no Salmo 37 ele diz: fui moço, sou velho, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus jamais privaria o povo do seu principal alimento. Então Deus tem o trigo como cereal nobre, mas ele tem a cevada como um cereal pobre. A cevada não é cara como o trigo, porque a cevada tem algumas propriedades diferentes do trigo. Como assim, pregador? A cevada é amarga. Sabe por que ela é amarga? Porque a sua raiz é forte. E por a sua raiz ser forte, ela não consegue extrair todos os nutrientes que o trigo extrai. Então, ela mata alguns nutrientes, por isso ela é um pouco amarga, não é adocicada que nem o trigo. Só que tem algumas diferenças. Por exemplo, a cevada não produz a substância que alimenta o joio. Então, você não vai ver numa plantação de cevada o joio crescendo junto. Se o joio se aproxima e gruda na cevada, ele mata a cevada, mas não cresce junto. Está entendendo? Outra característica diferente da cevada e do trigo é que a cevada, por ter a raiz forte, ela suporta o frio que o trigo não suporta. Então, no inverno que o trigo não nasce, a cevada nasce. Outra característica da cevada diferente do trigo é que o solo que o trigo não nasce, por ser rochoso, areioso demais, e a raiz não penetrar, a cevada penetra, porque a raiz é mais forte. Então preste atenção, onde não dá trigo, dá cevada. Na época que o trigo não nasce, a cevada nasce. Ela é um pouco mais amarga, mas tem o ano todo. O trigo é doce puro, mas é só de vez em quando. A cevada é um pouco amarga, mas tem o ano todo. Por isso ela é mais barata. Por ser mais barata, está na classe pobre. Por isso está em todos os lugares. Por isso o menino que estava na multidão com Jesus, com as suas provisões diárias, era de classe baixa, era um pouco pobre e tinha 5 pães de cevada. E é de extrema importância nós entendermos isso, porque Jesus vai usar os 5 pães de cevada para nos ensinar alguma coisa agora. Sabe por que os evangelistas escrevem que eram pães de cevada? Para nós entendermos e aprendermos que não era trigo. Ô pregador, isso é óbvio, né? Você já vai entender. Quem conhece o crente trigo aqui? Ah, pregador, eu vejo no Face o crente Nutella. Pô, irmão, vai se converter. Quem conhece o crente trigo? Pregador, que crente é esse? Crente trigo é o crente doce. Você já viu aquele crente docinho? Crente docinho que todo mundo quer estar perto. Todo mundo quer estar junto do irmão. Ele é um doce. Nossa, onde o irmão está, o povo está junto. Você olha para o irmão, tem 20 pessoas do lado dele. Esse é o crente trigo. Só que tem um problema. O crente trigo, ele agrada todo mundo. Todo mundo. De tão doce que ele é. Só que se olhou do lado dele, 50% é joio. Está entendendo? Quem conhece o crente cevada? Crente cevada é aquele que ninguém quer estar perto dele. Mano. O cara chato.
amargo, xarope, chegou perto. É só palavra esse irmão aí. Não, eu não vou ficar perto desse irmão, não. Que toda hora que eu estou perto dele, ele tem um salmo para falar, ele tem uma palavra para falar. Não, esse irmão é chato. Eu não aguento, é sistemático demais, é metódico demais. Tudo é Bíblia, tudo é palavra, tudo é Deus, tudo é espiritual. Não, tudo é demônio. Não, não vou ficar perto desse cara, não. Esse cara é xarope. Esse é o crente cevada. Ninguém quer ficar perto dele. Mas você pode ter certeza que quem está do lado dele é cevada também. Porque do lado do cevada não fica joio. Você está entendendo? Você está entendendo? Você está entendendo onde eu quero chegar hoje? Qual a diferença do trigo e da cevada, pregador? É que o trigo é puro, mas é só de vez em quando. Trigo é hoje, amanhã não é mais. Trigo está hoje, amanhã eu já não sei. Fez frio, trigo não nasce. O solo é um pouco doído, o trigo não nasce. Está entendendo? O tempo fechou. Hoje eu não vou para a igreja, não. Esse é o trigo. Meu carro quebrou. Eu não vou para a igreja porque é 4 quarteirão. E onde já se viu andar a pé? Chegar suado lá. Não, para a igreja não. Esse é o trigo. Todo mundo sente falta do trigo. Sabe por quê? Porque o trigo é doce. Todo mundo quer estar perto. E o trigo falta bastante. Por isso o povo sente muita falta dele. Sabe por que ninguém sente a falta da cevada? Pregador, porque a cevada é amarga, é nada. Porque faça sol, faça chuva, faça calor, faça frio, a cevada está lá. Ninguém sente a falta dele, porque a cevada está sempre presente. Você está entendendo a diferença? Pregador, ninguém sente a minha falta, é porque tu é cevada, tu não falta. Ninguém vai sentir sua falta, porque você está sempre presente. Agora, lembra daquele irmão que diz assim, nossa, ele não veio de novo, esse é um trigo. Ventou um pouquinho mais forte, já era. O trigo não vem. Está entendendo o mistério? Sabe qual a diferença do trigo e da cevada? É que o trigo é só de vez em quando, mas a cevada é constante. A cevada tem a palavra que eu quero usar nessa mensagem profética: constância. Porque a cevada é o ano todo. A cevada é sempre. Sabe o que Jesus está dizendo? Você só vai ter uma multiplicação na sua vida. O seu ano de 2019 só vai ser multiplicado, só vai ser próspero, se o seu foco não for os peixes, se o seu foco for o pão, e se você não for trigo, se você for cevada. Que isso, pregador? Se nesse ano de 2019 o seu foco for a palavra e você tiver constância, ninguém te segura. A sua casa vai multiplicar, a sua família vai multiplicar, o seu negócio vai multiplicar, o seu celeiro vai multiplicar, as suas finanças vão multiplicar. Por quê, pregador? Porque Deus multiplica onde tem palavra e constância, onde tem pão e cevada, aí Deus multiplica. Você está entendendo? O segredo profético para 2019 para você é fazer diferente de 2018, aquele monte de ausência. Está entendendo? Vai ter um trabalho na igreja. Não, nesse trabalho eu não vou, mas no próximo eu vou. Você nunca mais vai pensar assim. Porque todas as vezes que você pensar assim, você vai lembrar, isso é trigo. Aí você vai falar assim, eu tenho que ser cevada. Olha para alguém do seu lado e pergunta, trigo ou cevada? Olha para mim aqui, eu estou terminando a mensagem. Estou terminando a mensagem, prometo que está acabando, irmão. É que quando a gente fala trigo, dá uma impressão de que é melhor. Não dá uma impressão, pastor? Dá uma impressão de que é melhor. Mas quem foi que disse para você que Deus está procurando o melhor? Deus está procurando disponível. Deus não está procurando o melhor. Deus não escolhe o melhor. Deus faz o escolhido ser o melhor. Está entendendo onde Deus atua? Deus nunca vai escolher o capacitado. Ele pode. Se ele achar um capacitado e escolher, ele escolheu. Mas Deus sempre vai priorizar o escolhido, sendo ele capaz ou não. Porque ele não escolhe o capaz, capacita o escolhido. Você está entendendo? Se o teu foco for o pão, peixe não vai faltar. Mas para sobrar, o foco tem que ser o pão. Olha para alguém do seu lado e diz assim, você quer só o suficiente ou quer que sobre? Olha para mim aqui, então pelo amor de Deus, né, irmão? Não é possível que você não está entendendo essa palavra hoje. Não é possível que Deus não está falando com você hoje. Primeiro, esquece esse negócio de planejamento. Não!
Minha primeira pregação esse ano foi no dia 1º, no cárcere, mas minha primeira pregação profética em igreja foi no dia 2. Eu fui pregar numa campanha, numa igreja no dia 2. Quando eu cheguei, era o primeiro dia da campanha, coisa linda, vou pregar. Deus falou assim comigo, a mensagem é, não planeje. Primeiro dia do ano, tá todo mundo, Deus, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer dieta. Tá vendo? Todo mundo fez isso. Deus, esse ano no Natal e no Ano Novo eu comi muito churrasco, esse ano aqui eu vou jejuar. Tem um monte de gente fazendo um monte de planejamento. Não, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou ser promovido, esse ano eu vou... Para de perder tempo. Porque crente não planeja. Pregador, você tá louco? Crente não planeja. Crente ora. Não entendeu? Vou dizer de novo. Crente não planeja, crente ora. Por quê, pregador? Porque o seu Deus está planejando a vida inteira para você. Se você planejar, é falar que os planos dele são incompetentes, é falar que os planos dele são ruins. Preste atenção, a Bíblia diz, porque os planos dele são muito maiores do que os nossos. Que você não está entendendo. Deus, eu não quero planejar, eu quero que o Senhor me dê os planos prontos. Tiago escreve dizendo, não recebem porque pedem mal. Sabe qual é o problema? Tu está pedindo o seu planejamento. Deus, eu planejei isso, me dá? Não. Deus, eu quero isso, me dá? Não. Começa diferente esse ano. Fala assim, Deus, é o seguinte, esse ano eu não planejei nada. Esse ano eu não tenho projeto nenhum. Eu não sei como vai ser o amanhã. Mas Deus, está aqui um monte de papel em branco, ó. Planeja para mim. Me dá os seus planos. Jeremias 29:11, porque eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Davi escreve o salmo dizendo, eu ainda era uma substância informe, eu não tinha forma nenhuma, e todos os meus dias já estavam escritos nos teus livros aí no céu. Sabe por que Davi escreve isso? Vou terminar a mensagem aqui, sabe por que Davi escreve isso? Escuta, Saul está reinando sobre Israel. Saul reinou 42 anos, quantos anos? No primeiro ano de reinado, Saul desobedece a Deus. No primeiro ano de reinado. No final do primeiro ano, Samuel chega para Saul e fala assim, ó, Deus te rejeitou. Deus te rejeitou, você não serve. Assim como rasgou minha capa, Deus está rasgando o seu reinado. Depois disso ele reina mais 41 anos ainda. Samuel olha para Saul nesse dia, no primeiro ano de reinado, diz assim, ó, Deus já escolheu uma pessoa para o seu lugar, que é segundo o seu coração, e já o ungiu para ser rei em seu lugar. No primeiro ano de reinado. Saul ainda reina 41 anos. Olha para mim aqui. Ó. Quando Davi assume o reinado de Israel em Jerusalém, unificado, já passou Hebrom, tudo, unificado, Saul morreu, agora ele vai assumir Jerusalém, todo Israel, Judá e as demais tribos. Quando ele vai assumir, ele tem 30 anos. Quantos anos? Saul morreu, 42 anos ele reinou, do dia que Samuel falou, mas 41 anos para frente, Davi tinha 30, preste atenção, do dia que Samuel falou com Saul, que Deus já tinha um novo eleito, um novo ungido e um novo escolhido, faltava 11 anos para Davi nascer. Pegou? Davi não pensava nem em nascer, e Deus já disse, já tem um novo ungido para pôr no seu lugar. Você não entendeu. Preste atenção. E tu está perdendo tempo planejando ainda. 11 anos faltava para Davi nascer. E tu está perdendo tempo programando.
Deus já sabe para onde você tem que ir, por onde você tem que passar, o que você tem que fazer. O grande problema é que o projeto dele está aguardando você pedir. O projeto dele está lá do lado. Enquanto você fica planejando, perdendo tempo, gastando seu tempo, Deus está dizendo assim, ó, para de focar no peixe, foca no pão, porque quando você focar no pão eu multiplico. Agora vou terminar a mensagem. Sabe por que foram 12 cestos que sobraram? Quem sabe qual é o número da perfeição aqui? Esse é o grande erro da humanidade. Falar o que ouve. 7 não é o número da perfeição. Se assuste. Não é. 7 é o número da plenitude, da totalidade. O número 7 é o número pleno, o número cheio. Por isso a criação foi feita em 7 dias. Por isso são 7 igrejas da Ásia. Por isso a fornalha de fogo foi aquecida 7 vezes mais. Por isso são 7 Espíritos de Deus. Por isso são 7 candeeiros de ouro. Porque 7 é totalidade, é plenitude. Entendeu? O número da perfeição é o número 12. 12 tribos de Israel, 12 eleitos do Cordeiro. 12 é o número perfeito, porque é o número cheio. Preste atenção. Sabe por que sobraram 12 cestos? Deus está dizendo assim, escute. Deus está dizendo assim, no dia que você parar de focar nos peixes, que você entender que você não planeja, quem planeja sou eu, que você entender que o foco é a palavra, no dia que você entender que comigo é só focar na palavra e ter constância, tá doendo mas você tá lá, tá sofrendo mas você permanece, tá sangrando mas continua andando, é palavra e constância, é pão de cevada, palavra todo dia, palavra o ano inteiro, palavra sempre. No dia que você entender isso, a multiplicação não vai ser qualquer uma, a multiplicação vai ser perfeita, a multiplicação vai ser para sobrar uma perfeição, além de comer, além de sobrar, além de bancar tudo que você precisa bancar, o que vai sobrar é perfeito. Como assim, pregador? São 12 meses do ano, vai sobrar para o ano inteiro, são 12 discípulos, vai sobrar para todo mundo que anda do teu lado carregar, vai sobrar para todo mundo que está na tua casa colher, vai sobrar para tua família ser beneficiada na sua bênção, vai sobrar para quem está do teu lado ser abençoado através de você, vai sobrar, porque a multiplicação será perfeita. Olha para alguém do teu lado e diga assim, você está entendendo? Então diz para ele, agora é só pôr em prática. Você não queria vir no culto amanhã, agora você já sabe que você vai ter que vir. Você entendeu? Porque com Deus é constância. Fui pregar no janeiro profético da Madureira em Americana. Cheguei lá, os irmãos tudo reclamando. Ai, irmão, foi 12 dias de campanha na sede, já emendou mais 12 dias aqui na congregação. É 24 dias ininterrupto. Olhei bem para a cara do que estava reclamando. Assim, você está reclamando de 24? É. Vamos fazer uma conta besta? Vamos. Quantas horas tem um dia? 24. Quantas horas tem um mês? 720. Tá. E tu tá dizendo para mim que tu quer que Deus abençoe 720 horas tua, ficando 1h30 aqui na igreja. Meu irmão, tu não conhece nem dízimo. Porque para ele te abençoar 720, você tem que ficar pelo menos 72. Isso é só obrigação. Você não conhece nem dízimo. Mas vamos lá, tu está reclamando de 24, não é assim? 720 horas de um mês. Para que ele abençoe um mês teu, tu tem que ficar 35 dias de 2 horas aqui dentro. Para dar 72, que é o dízimo. Tu está entendendo? Para ele abençoar um mês, tu tem que ficar 35 aqui dentro. Já acabou o mês, tu está pagando o mês ainda. Você não entendeu, né? Está pagando o mês ainda. Eu digo que tu está reclamando de 24. Com 24 tu já está em débito, irmão. Isso porque eu estou fazendo conta de 2 horas, que é culto de domingo. Tu fica 1 hora para não te sobrecarregar, porque você trabalha no dia seguinte. Infelizmente, essa geração é uma geração que acredita que Deus abriu a porta do emprego. Quem trabalha assalariado aqui? Bate cartão. Você crê que Deus abriu sua porta? Você crê que quem deu esse trabalho para você foi Deus? Você crê que seu trabalho é abençoado porque foi Deus que te deu? Você crê? Pois é, a nossa geração é uma geração que passa 8 horas dentro daquilo que Deus deu, mas não tem a capacidade de passar 1h30 agradecendo quem deu. Você passa 8 horas por dia, de segunda a sexta, dentro do seu trabalho que foi Deus que deu. Mas não fica 1h30 no sábado, 1 hora na quinta, 1h30 no domingo, para agradecer quem deu. Você está entendendo como é ingrato esse negócio?
Por isso Deus está dizendo, 2019 vai ser de multiplicação perfeita, se tiver constância, se tiver permanência, se tiver insistência. Pé no seu lugar e eu vou parar. Você está entendendo o que Deus está falando com você, meu irmão? Você entendeu agora por que só sobrou pão e o pão era de cevada? Entendeu? Se não entendeu, eu vou pregar de novo. Você entendeu? Ah, entendeu. Tá entendendo? É forte esse negócio. Eu vou orar por você. Eu disse que a mensagem ia ser profética hoje. O grande segredo para 2019 ser de multiplicação perfeita para você é um segredo que todo mundo sabe, mas ninguém faz. Arroz com feijão. Leia a Bíblia, medite na palavra, ore e não se afaste da casa de Deus. Permaneça nela. Pregador, você está falando isso porque você não viu que há 40 dias. Vá se converter, irmão. Acabei de fazer uma conta simples do 35 com você aqui. Não é possível que você não entendeu. Seria muito fácil se nós trocássemos 12 dias por 12 meses. Seria muito fácil. Mas não é assim. Deus já está insistindo desde Samuel acerca da insistência divina. No ano de 2015, Deus me deu uma mensagem que tinha por tema a insistência divina. Deus grita, Samuel, Samuel. Ele não entende. Eli também não. Samuel, Samuel. Não entende. Eli também não. Samuel, Samuel. Não entende. A quarta, Samuel, Samuel. Deus não mudou nenhum jeito a chamada. Deus continuou chamando da mesma forma, com a mesma intensidade, com a mesma entonação, porque Deus é insistente. Se Deus é insistente, por que nós não somos? Se Deus é persistente, por que nós não somos? Se o próprio Deus é constante, que nem a cevada, por que nós não somos? Que essa palavra possa enraizar no seu coração. A minha oração por você agora é para que Deus te dê constância nesse ano. É para que nesse ano você bata cartão, não no seu trabalho, mas na presença de Deus. Para que esse ano você não perca um dia de oração. Para que esse ano você não perca um dia de culto. Para que esse ano você não perca Não perca. Irmão, eu vou viajar, marca a viagem para quando não tem culto. Tá entendendo? Irmão, eu vou viajar, procuro o pastor Davi, pastor ele pergunta, tem comunidade da família para onde eu vou? Vai sair, irmão, não sai da presença de Deus. Por quê, pregador? Porque Deus vai honrar a sua constância. Só vai ter multiplicação se for cevada.